Muito bem, já estamos de volta. Agora são 8 horas e 19 minutos em Campos. Folha no Ar, primeira edição. Para você que está acompanhando a gente, muito bom dia. Para você que está chegando agora também, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você ouve neste programa de hoje a participação do jornalista Arnaldo Neto e também do jornalista, blogueiro e companheiro nosso que está sempre nos ajudando aqui, sempre participando aqui, já é sócio também do Folha no Ar, primeira edição, o Edmundo Siqueira. E a gente repercute aqui neste programa de hoje a lamentável e precoce morte do deputado estadual Gil Viana, com 54 anos, que faleceu ontem no final da noite e foi noticiado em primeira mão aqui no portal folha1.com.br por Covid-19. Será que vão inventar outra coisa aí? Não, né? Que é fake ou que é, como que diz? Ele morreu por outra coisa e foi anotado como Covid-19? Eu não sei, eu já estou na dúvida sobre muita coisa hoje, né, que esse pessoal é capaz de fazer. E aí, independe de ser esquerda ou direita. O meu caro Arnaldo Neto e também Edmundo Siqueira, nós temos aqui, a hora que você preferir, Arnaldo, o áudio da última entrevista que ele deu aqui na Folha FM com o jornalista Aloysio Abreu. Quero só achar aqui o áudio onde é que está aqui, rapidamente, para não demorar. Porque eu estava procurando aqui o link lá do Dom Fernando Rifan, Arnaldo, para poder colocar aqui também. E, portanto, tá, já tem aqui o áudio da última parte aqui da entrevista dele nesse dia, acho que foi foi 27 de janeiro. 27 de janeiro, sim. Não foi isso? Perfeito. A hora que você quiser, pode chamar. Antes de chamar o áudio, só a gente falar aqui um pouquinho sobre o Gil e daí fazer uma repercussão também política quanto a isso, Edmundo. O Gil, ele, no perfil dele, identificava-se com um pai de 4 filhos, Bruno, Gabriel, Laura e Gabriela, a filha dele que faleceu, que tinha problemas de deficiência física, né? E daí o Gil levantou essa bandeira, acho que foi a primeira bandeira que o Gil levantou no campo político, em defesa defesa de pessoas com deficiência. Isso até o fez se aproximar de um senador, hoje senador Romário, que também defende esse tipo de bandeira, pai de uma menina com síndrome de Down, e teve como primeira bandeira, além do esporte, a questão da defesa das pessoas com deficiência. Isso levantou, foi assim, a primeira bandeira do Gil, e era uma marca do mandato dele. Você vê na repercussão política que a gente viu ontem, muita gente já colocando isso, né, dessa bandeira que o deputado defendia, tanto na defesa dos militares, né, ex-oficial da PM e do Exército, como também em defesa de pessoas com deficiência. Ontem mesmo, poucos minutos depois da confirmação da morte do deputado Gil Viana, uma das primeiras manifestações, como falei lá no início, né, foi do senador Flávio Bolsonaro, filho aí do presidente Jair Bolsonaro, e o Flávio escreveu nas redes sociais: meus sentimentos à família do meu amigo Gil Viana, cara do bem, trabalhador e meu colega de partido quando deputado estadual do Rio. Que Deus o tenha e conforte sua família. Foi uma das primeiras mensagens a nível nacional, né, que foi aí a do senador Flávio Bolsonaro. Mas teve repercussão também em todo o estado do Rio e aqui na região, não é isso, Edmundo? A repercussão nacional do caso, a gente acompanhou, veículos deram essa informação, por ele ser deputado, obviamente, né, e por ele representar aí a região. E o Gil, como você falou, tinha uma luta pelas pessoas com necessidades especiais, por ter uma filha também assim, e uma luta muito, muito válida, muito sensível. E ele tinha, do PSL, né, tinha uma ligação com, tanto que o filho do presidente falou logo depois sobre o acontecido, tinha uma ligação com a família Bolsonaro, a ligação política, a ligação pessoal, e era caracterizado muito por essa ligação
o bolsonarismo, com o presidente, até com o PSL, que era o partido do presidente, né? Então tinha essa ligação, mas também tinha essa imagem muito forte de uma pessoa que lutava por pessoas com necessidade especial. E aí, se você me permite, eu queria trazer uma descrição que ele tem no perfil dele. Ele fala, e até para corroborar com aquela imagem que a gente que a gente infelizmente trouxe de número frio virar um rosto conhecido. E ele, no perfil dele, ele coloca: casado com André Araújo Cordeiro Viana, pai de 4 filhos, Bruno, Gabriel, Laura e minha filha Gabriela, que faleceu, que era, né, que tinha necessidade especial, e que me ensinou a brigar pelos direitos e melhores condições para as crianças especiais. Por ter uma filha especial, estarei sempre abraçando essa bandeira. Então, o próprio perfil do Gil na rede social trazia já essa luta muito, muito determinada, muito forte, e também foi marcado por isso, e além de toda a questão política, essa questão pessoal que trouxe a ele essa luta muito válida, muito importante. Sim, o Gil, como a gente já falou aqui em várias oportunidades, né, ele tinha muitos amigos no campo político, apesar de divergências, né, essa questão de que uma hora você está em um partido, outra hora está em outra, e aí você acaba um momento... Política é muito isso, né, uma hora você é aliado, outra hora você é adversário, mas é importante saber separar de ser adversário e não ser inimigo político, né, ou na vida. E o Gil parecia demonstrar muito isso, tanto que as reações nas redes sociais são de pessoas de diferentes bandeiras partidárias. Por exemplo, o petista, presidente da Alerj, o André Siciliano, ele já se posicionou com a seguinte mensagem: meus amigos, infelizmente perdemos nosso Gil, nosso companheiro. Estou propondo amanhã, no caso hoje, suspendermos todas as atividades, exceto às 15 horas, quando faríamos uma homenagem a ele. Daí encerraríamos a sessão e 3 dias de luto oficial na Alerj. Então a Alerj vai decretar 3 dias de luto oficial, vai fazer uma homenagem ao deputado hoje, na sessão que abre às 15 horas. As sessões estão acontecendo de forma virtual, até mesmo para evitar contágios e propagações do vírus, evitando aglomerações, como recomendam as autoridades de saúde, né? Já estavam suspensas as sessões, e essa é a proposta de Siciliano, que também testou positivo para o novo coronavírus em determinado momento, né? Mas felizmente para Siciliano o quadro foi menos grave do que o que veio acontecer com o Gil. E o Gil tinha essa imagem, essa atuação mais conciliatória. Acho que isso foi mostrado aí, como você falou, pela manifestação de gente de vários partidos, várias correntes ideológicas. Então ele tinha esse fácil acesso, essa imagem, essa forma de tratar mais conciliatória, né? E a própria luta da filha dele, da questão pessoal, acho que trouxe essa sensibilidade para ele. E como você falou, a repercussão variada de políticos e de ideologias. O Vladimir Garotinho, deputado federal, colega dele, trata do assunto, também falou sobre o assunto em rede social e trouxe a questão do histórico do Gil, de atleta, histórico de Gil de boa saúde, e que corrobora o que a gente falou, que a questão do vírus não escolhe pessoas ou ideologia, ou quem quer que seja. O vírus tem que ser tratado com ciência e com medicina. O Vladimir fala: ainda sem saber o que escrever, com falta de ar e sem entender. Gil tinha apenas 54 anos, boa saúde e felicidade em viver. Esse vírus maldito não escolhe as pessoas, ele é altamente contagioso e cada um tem uma reação diferente. Então, é a manifestação do Vladimir que vem muito em conta do que a gente está falando aqui o programa todo, que o vírus não é uma questão ideológica, é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão médica, é uma questão séria, é uma questão de saúde pública, que deve ser tratada com a seriedade que o tema exige. Certamente. No governo da prefeita Rosinha, o Edmundo, o Gil, ele chegou a fazer parte do grupo político da família Garotinho. Ele vereador de mandato à época, ele racha politicamente com a família Garotinho ao votar contra a venda do futuro, né? Ali é um divisor entre ele e a família Garotinho na questão do aspecto político mesmo, né? Mas até então eles foram aliados por um tempo, né? E o próprio ex-governador
apesar aí de a época ter ido para o enfrentamento com quem se posicionou contra, uma questão em defesa do governo da esposa, mas ontem mesmo até ele, prestou solidariedade, até ele, o governador Garotinho, que teve esse embate lá atrás, você vê que eu acho que tem que ficar claro isso também para as pessoas, que não existe inimigos em política, são adversários, são ideias divergentes, né, e que isso precisa ser superado, sobretudo num momento como esse. Então, tem uns até que levam para o lado pessoal e aí viram, né, mas é muito pouco. Vamos dizer assim, né? Mas não deveria, é debate de ideia, né? Debate de questão de brigam as ideias, não as pessoas, na verdade, no meu ponto de vista. Mas, enfim, o ex-governador Garotinho também escreveu na sua rede social: morre o deputado Gil Viana, internado há alguns dias com Covid-19, faleceu agora há pouco no hospital da Unimed em Campos. A família, nossos sentimentos, e que Deus console o coração dos amigos e parentes. A mensagem do ex-governador Antony Garotinho. Já está também nas redes sociais aqui dos grandes veículos, como você falou, Estadão, Folha de São Paulo, o Estado de Minas, né, o Correio Brasiliense, todos eles anunciando também a morte do deputado, que eu consigo visualizar agora pelo Twitter, mas deve estar também em outros canais também, né, a passagem, a morte aí do deputado Gil Viana. Tem um áudio aqui da entrevista, na hora que você quiser, já está no ponto, ele falando um pouco da história dele e comentando então, sobre... Vamos soltar esse áudio, na volta vamos ouvir o Edmundo e eu, vamos concluindo aqui o programa de hoje, nessa edição especial, num formato especial, na verdade, né, porque teríamos uma entrevista e tivemos que desmarcar devido a essa triste notícia da morte do Gil, que tinha uma relação próxima com a prefeita Francimara, que era a nossa entrevistada de hoje, né? Então a gente está fazendo esse formato diferente, fazendo um programa falando sobre a vida do deputado, que infelizmente, né, foi mais uma vítima aí da Covid-19, e também em forma de tentar alertar e conscientizar as pessoas quanto ao risco e periculosidade, sim, existente da Covid-19. E desmistificar, eu acho que é a hora da gente se unir para superar essa luta, né? O Gil, quando ouvido lá atrás sobre o posicionamento das autoridades públicas em relação ao coronavírus, ele, né, foi muito sensato, não quis avançar muito, porque se a gente for pensar também nesse perfil conciliador do Gil, que o Edmundo colocou, tem a questão da divisão do PSL, né, que Gil ficou ali tentando de um lado como o outro, já que foi líder do partido na Alerj, então sempre nesse perfil mais conciliador, e infelizmente foi vítima aí dessa doença que não escolhe idade, não escolhe classe social, não tem essa questão de ser obeso, de ter histórico de atleta. A gente está vendo que tudo isso está caindo por terra e infelizmente os números vão ganhando rostos e próximos da gente. Vamos lá, vamos recuperando aqui o áudio do deputado Gil Viana. Eu, sim, com toda humildade, eu tenho minha história na política eu estou tempo no mandato, né? E aí eu preciso que, quando eu falo de pesquisa na frente, eu estou há 5 meses trabalhando, fazendo reuniões pequenas, com 5 pessoas, com 10, com 15, vou ali, vem cá, porque eu sou andarilho mesmo, eu gosto de rua. Só que as pessoas precisam saber da nossa história, saber do nosso currículo, para poder avaliar. Gil é pré-candidato a prefeito. Tem pessoas que até hoje não sabem que eu sou candidato, que eu sou pré-candidato a prefeito. Eu tive outro no Farol ontem, conversei no restaurante lá de Marcelo, na beira da praia, em frente aos barcos. Eu estive com alguns amigos lá. Gil, você é candidato mesmo? Eu sou pré-candidatíssimo a prefeito. Mas disseram que você não era. Não, mas eu sou sim. Então as pessoas têm dúvida da minha pré-candidatura. Então a gente vai trabalhar agora, assim, eu estou 5 meses trabalhando, eu vou acelerar agora em março. A gente vai falar de gestão, a gente vai falar de campus, vou falar em plenário, na Alerj, sobre campus, exatamente sobre nossa cidade, né, de gestão, falar de pessoas que passaram por campus. Que, na verdade, as pessoas precisam entender o seguinte: poxa, quem são os candidatos que estão vindo? Né? Quem é Gil Viana? Né? Quem é Caio? Todo mundo sabe quem é Caio, porque é o de Arnaldo Viana. Todo mundo sabe quem é Vladimir, pelo de Rosinho Garotinho. Mas quem é Gil? Gil veio de onde? Na verdade, eu sempre fui um cara muito pra mim. Todo mundo sabe quem é Rafael, porque é o prefeito de Campos. Prefeito de Campos. Né? E por aí vai. O Marcelo Média, da CDL, um cara top. E aí, por aí vai. Então,
as pessoas precisam chegar a informação para ela em casa. Quem é Gil Viana? Quem é a história de Gil? Porque quando é vereador, Luizinho, vereador são 600 candidatos praticamente em Campos disputando eleição de vereador. É uma briga de foice. Há muita gente que diz que a eleição mais difícil que tem é de vereador. É vereador, claro, pô. Eu já passei por 3 dessas. Aí um pouco dessa entrevista concedida aqui ao Folha no Ar, primeira edição, onde na bancada tinha a presença do Aloysio Abreu e do Marco Antônio Rodrigues, além do Marcelo, que estava aqui nesse dia. Justamente, né? É esse perfil do Gil que a gente falava, né? Falando aí sobre o histórico dele, o pré-candidatíssimo, né? Que virou bordão até do Folha no Ar, né? Depois que Gil se lançou pré-candidatíssimo, quase todo mundo repetiu em todas as cidades, né? Quase todos os pré-candidatos a prefeitos que chegavam, que passaram aí pelos microfones da Folha FM enquanto o programa estava sendo no estúdio, reafirmava essa questão de ser pré-candidatíssimo. Quem é o primeiro a falar foi o Gil. Pegou, mas o primeiro foi Gil a lançar esse pré-candidatíssimo, né? E, de repente, o tabuleiro eleitoral se reconfigura em Campos. Acho que, mas até, sendo muito sincero, isso é o mínimo, né? É o menos importante num momento quanto esse. É um pai, né? Um pai que seus filhos são jovens, né? O mais velho deve ter ali cerca de menos de 25 anos, eu não sei a idade exata aqui, mas o mais velho tem menos de 25, são filhos jovens, e que perdem um pai, né? A figura pública se perde para todos nós, deputado, representante de Campos no seu segundo mandato, ex-vereador, né? A figura que se posicionava, como eu falei lá no início, de forma muito franca, tinha seus posicionamentos que você pode concordar ou não, mas isso é salutar na democracia. Mas para a família é a perda de alguém muito mais próximo, é um pai que se perde, é o esposo, né? São os amigos que perdem, pessoas que perdem seus amigos. Então é lamentável a gente hoje estar com um programa todo dedicado a esse tema, mas de extrema importância para a nossa cidade. O áudio que o Cláudio colocou, ele demonstra o que a gente falou mesmo, né? Esse perfil conciliatório, essa humildade, demonstrou humildade ali falando. Então, de diferenças ideológicas à parte, a questão pessoal do Gil, pelo ser acessível e ter esse perfil mais conciliatório e mais amigável, mais humilde, como ele demonstrou ali no áudio, ele causa muito impacto, né, social em Campos. E dá um rosto, como a gente está falando no programa todo, dá um rosto a um número frio do Covid, da morte, uma morte que a gente tem muito a lamentar. E essa questão da ideologia, a gente precisa combater realmente, porque traz a dificuldade das pessoas entenderem o que realmente tem que ser entendido. Dificuldade de ouvir um médico, dificuldade de ouvir um especialista falando do assunto. O Gil demonstrou, em sua trajetória, aí, até no próprio trecho da entrevista, que essa questão é menor. A gente tem que tratar isso de maneira muito mais racional do que emotiva. Então, se o Gil tinha uma posição ideológica diversa da nossa, isso num momento nenhum vai interferir na nossa relação de amizade ou na relação pessoal que tinha com ele, ou na própria relação profissional, institucional. A posição ideológica dele não deveria interferir em como que a gente trata a pessoa, né? E, infelizmente, a gente tem visto o contrário no país. A gente tem atravessado um momento muito conturbado, muito difícil, de muita radicalidade, de todos os lados, tanto de direita quanto de esquerda, e a gente está passando por um negacionismo científico enorme, e isso tudo dificulta muito, e a morte de um deputado da cidade, infelizmente, traz mais essa reflexão para a gente. Como o Cláudio falou, se isso tudo não está sensibilizando você, fica difícil a gente falar qualquer coisa aqui. Arnaldo, você viu aí também uma nota postada ontem da prefeita Carla Machado, às 23 horas. Sim, vi que a prefeita também se manifestou, a prefeita Carla. E ela diz aqui, ela diz um negócio interessante, foi que ele teve na casa dela, né? Recentemente tinha estado na casa dela e foi um bate-papo bacana, e daqui, quer dizer, da casa dela, ele ia correr na praia,
Olha como é que são as coisas, hein? Ou seja, ele mantinha aquele histórico atleta que a gente falou, sem ironia nenhuma. Ele ia correr na praia. E aí ela completa hoje, infelizmente, com 54 anos de vida, veio a óbito, né, vítima da Covid-19. E aí faz as suas condolências aos familiares. Certamente. A gente está aqui tratando de fatos, né, Nogueira? A gente vem falando desde o primeiro bloco, por exemplo, da ironia desnecessária do presidente Bolsonaro. A gente falou dessa colocação mais do que infeliz do ex-presidente Lula, né? É uma discussão que se tornou ideológica em torno de uma doença que tem matado no mundo inteiro, né? Outra coisa, você colocou isso, Nogueira, a gente já tinha que estar mais do que precavido, que o nosso sistema de saúde é deficitário há muitos anos. A pandemia veio agora dando uma rasteira aí, esgotando leitos de UTI, mas se a gente pegar matérias de 4, 5, 6 anos atrás, falando do cenário recente, estou falando do período que eu estou em redação, aqui em Campos, vamos botar aí 6 anos. Se a gente pegar a matéria de 6 anos atrás, você vai ver ali também que os leitos de UTI estavam quase lotados. Não é uma novidade, não. Inclusive, só pegando esse gancho para falar sobre aquela decisão judicial, Nogueira, que a gente comentava ontem dos leitos de UTI, né? O governo Rafael diz respeitar a decisão do juiz, mas vai recorrer, o que era previsível desde ontem. Eu falei isso com você, se você se recorda. Né? Sim, você falou isso, sim. Tanto o governo do estado quanto a empresa, qual é o nome da empresa? Iabas. A Iabas também vai recorrer aí dessa decisão judicial de primeira instância. É importante, sim, o fortalecimento dos leitos de UTI, de ter mais leitos na cidade. Vamos ver se o hospital de campanha vem agora aí no dia 25. 25 mais agora. Uma promessa. Mais uma promessa. Vamos ver se segunda-feira se concretiza. Mas é importante reforçar os leitos de UTI, sim. Precisamos de mais respiradores, sim. Nós estamos com a curva crescente dos casos aqui na região. Precisamos fazer essa curva diminuir e que tenhamos a oportunidade de atender a maior parte das pessoas que possam ter complicações. Infelizmente, a questão do atendimento não é garantia de sobrevivência, né? Por exemplo, nós estamos hoje lamentando a morte do deputado Juviana, que foi internado assim que começou a sentir os sintomas, teve tratamento médico numa unidade particular da cidade e infelizmente veio a falecer. Interessante, eu estou olhando aqui só fugindo no raciocínio, estou olhando meu Face aqui, as postagens, né? Parece que eu não estou passando a timeline, não. Parece que está parada, porque só tem foto do Gil Viana hoje. Todas as autoridades populares, amigos do Gil, né? Enfim, empresários, todos prestando aqui a sua solidariedade. Cada 10 postagens que eu vi aqui, 10 está falando de Gil Viana. Uma coisa bem... Isso é na minha linha aqui, né? Um impacto grande, né? Sensibilizou a cidade. O próprio perfil do Gil, o deputado, o vereador de mandato, 2 vezes em Campos. Impacta a cidade, como o Cláudio falou, é um assunto que está só falando disso em Campos, como tem que ser. O Arnaldo estava falando da questão do hospital de campanha, que foi adiado mais uma vez, e mais promessa. A gente tem a dificuldade da cidade em relação aos leitos. E a gente discutia a questão do SUS, como a gente falou no começo também. O SUS é um aparelho muito importante, estatal, que a gente tem, um aparelho bem democrático, que precisa de muita intervenção, precisa de muita melhora, mas que pelo menos a gente possa discutir isso mais profundamente com essa crise toda, né? A gente reservar as pessoas, resguardar as pessoas da saúde pública, um instrumento que a gente já tem, muitos países não têm. O SUS tem referência mundial, embora tenha diversos problemas que a gente conhece, é uma referência mundial de saúde pública, e a gente deveria ter esse norte para tratar e para cuidar das ações, não o norte ideológico, mas o norte de ação, de discussão de Estado, discussão de país, com a profundidade que o tema merece. Certamente. E essa questão do hospital de campanha, né, subiu até um comentário aqui, não deu infelizmente para acompanhar todos os comentários de hoje, né, mas estão aí os comentários nas redes sociais. Comentário da Adriana Mello,
que os hospitais de campanha foram adiados pela terceira vez. Será que o problema é a cloroquina ou faltam leitos ocupados? Ninguém nega a gravidade da doença. Precisamos de transparência. O povo está cansado, sofrido a doença junto com a corrupção. Aí acho que é uma coisa que todo mundo concorda, né? Num momento como esse, você tem escândalos de corrupção envolvendo hospitais de campanha, envolvendo compras de insumos, de medicamentos, sobretudo de respiradores. É um fato lamentável. Cabe sim às autoridades, e aí o Ministério Público nessa atuação na linha de frente, a Procuradoria Estadual, Tribunal de Contas, os próprios deputados, a Assembleia Legislativa, deve sim ter uma cobrança efetiva nisso, e nós, enquanto imprensa, também nessa cobrança constante de que se concretize a promessa que esse hospital de campanha venha não vai ser a solução dos problemas, 20 leitos de UTI não vão solucionar o problema de saúde de Campos, mas vão auxiliar num momento como esse. Eu só vou me permitir aqui, com todo respeito, evidentemente com toda educação, discordar um pouco da Adriana Mello. No que diz respeito a ninguém nega a gravidade. Tem gente que nega a gravidade da doença, sim. Infelizmente, Adriana. Infelizmente. Ela colocou isso, assim, eu acredito também de uma forma generalizada, mas infelizmente tem. É pouco, mas tem e fica causando essa dúvida naqueles que, infelizmente, precisam de acessar a informação e, quando precisam, acessam no canal errado. Infelizmente, é lamentável. Eu também A Adriana colocou aqui leitos equipados, eu não sei o que eu falei na hora, peço desculpa aqui pela leitura equivocada. Mas são leitos equipados, preparados para receber, faltam leitos preparados para receber aí os doentes, né, ou infectados pelo novo coronavírus. Desculpa, Cláudio. Pois não. Não, você tem a denúncia de corrupção num momento desse, relacionado ao tema que a gente está relacionado, de uma pandemia. Denúncia de corrupção no hospital que vai salvar vidas é uma coisa absurda, né? A corrupção é um mal muito profundo na nossa sociedade, infelizmente. Eu ia dizer que a empresa alegou aí, sobre essa questão de equipamentos de leitos, que ela está seguindo um protocolo, uma normativa aí da Anvisa de uma década atrás, que é um determinado número de leitos, que eu vou pedir perdão agora aqui, porque eu não consegui achar a informação. Para 3 leitos, você deve ter um respirador. Um respirador para cada 3 leitos de UTI, entende? Só que isso é uma década atrás. Poxa, uma década atrás mudou muita coisa para hoje. Infelizmente, lamentavelmente, eles estão usando o que tem aí para se explicar e se justificar aquele que a gente já sabe que é injustificável, né? Não tem justificativa, não tem o que se alegar num momento como esse. Ela falou aqui, ó, leitos equipados, Arnaldo. Eu falei ocupados, né? A correria da leitura, pedindo desculpa aí, Adriano, mas corrigi a tempo. Peço desculpa, mas faz parte. Ao vivo acontece isso, né, Nogueira? Opa, se não for, não é ao vivo. Aí... e também, assim, que nem você vai construindo o pensamento antes de falar, né, e de forma ao vivo sai muito espontâneo. E isso, às vezes, algumas pessoas se posicionam nas redes sociais, não dá nem tempo de rebater. Às vezes é um debate tão raso, né, que eu teve um comentarista aqui que aconselhou, Edmundo, que vai às páginas, olhem as nossas redes sociais, fiquem à vontade. Inclusive, leiam um artigo do Bispo que eu vou compartilhar agora na minha rede social também, que é importante a leitura. Não só passar, porque eu acho que é importante aprofundar a leitura. Nós estamos numa geração que lê título, às vezes nem abre notícia, compartilha notícia de 2016, de 2015, de 2010, mas compartilha o título porque acha que está fazendo muito bem, repassando uma informação que nem se checa se tem procedência ou não. Você tem o link aí do Bispo? Se tiver... Eu vou colocar no meu Facebook daqui a pouquinho. Tá, perfeito. Manda para você também. Eu te agradeço. E sinceramente, me desculpa, mas os comentários aí desse ouvinte, não vale nem a pena a gente se alongar aqui com isso, porque é aquele tipo de coisa que não vai somar em absolutamente nada.
E o momento... Não, mas Nogueira, é importante que tenha divergência. Sim, sim. A divergência... Não, eu compreendo você, mas eu acho que a divergência é salutar. Acho que as pessoas que não concordam precisam se posicionar, sim. Mas é bom trazer debate, né? É bom trazer ideias. O que eu falo é a profundidade do debate. É a profundidade do debate. Se é para ver minha rede, é para ver meu posicionamento pessoal, pode ficar à vontade, não tem problema. Meu posicionamento pessoal é uma coisa, profissional é profissional. Agora, até que bom que tenhamos posicionamentos pessoais. Pessoais, né? Você já pensou? Se fosse um um mas assim, eu não discordo robô é um grande problema recente. Eu não discordo do ouvinte estar postando ali a sua opinião. Pelo contrário, eu adoro, é assim mesmo. Meus filhos até reclamam na minha rede, às vezes, as críticas e tal. Eu falo, não, meu filho, é isso mesmo. A vida é assim, a gente tem que estar preparado para ouvir, para ter a humildade de reconhecer que errou e admitir, e se for o caso, mudar de opinião. Mas no caso aqui que a gente estava falando, o debate vai trazer alguma coisa positiva para o ouvinte? Se não vai, nem adianta ler. Agora essa questão da cloroquina, né, Cláudio? Você falou de debate pessoal, de opinião pessoal. Essa semana eu coloquei sobre a cloroquina, citando os estudos mundiais do assunto, falando que ela tem... Inclusive eu falei que ela tem alguma efetividade quando associada com os medicamentos, e fui muito agredido, contestado em relação a isso que eu estou defendendo, eu estou reclamando da cloroquina. Deixa eu fazer uma pergunta a você, Edmundo. Mais uma pergunta, então, só para ti. Se você, porventura, vier a ter problema, tomara a Deus que não, né, que ninguém tenha mais, não só você. Você e Arnaldo, os dois aí, a pergunta serve para os dois. Também para mim, posso falar. Vocês aceitariam usar a cloroquina no tratamento da Covid? Então, é isso que eu estava chegar nesse ponto. Desculpa. A cloroquina... Não, tudo bem. Foi bom. Mudar de opinião que você falou agora. Que temos que mudar de opinião. Eu acho que a cloroquina não tem um efeito comprovado, porque tem estudos, a maioria dos estudos mostram que não tem efeito comprovado. Agora, se o estudo amanhã mostrar que tem efeito comprovado, é óbvio que a gente vai mudar de opinião. Quem muda de opinião, quem não muda de opinião, que está errado. Você pode mudar de opinião sempre. E tomaria, sim, com toda certeza, tomaria hoje, inclusive, se eu tivesse a necessidade, porque a gente tem que tentar a recuperação. Agora, o que não pode, o que é ruim, é uma pessoa não médica, não especialista, recomendando medicamento. Esse que é o problema. Agora, se o médico está comigo recomendar que a parte clínica exige ou cabe o uso da cloroquina de qualquer outro medicamento, que o médico que estiver me atendendo afirmar isso, é óbvio que eu vou aceitar. Não tem ideologia por trás da ciência. A ciência vai dizer o que é melhor para a saúde pública, para a nossa saúde. Então, tomaria com toda certeza. Ninguém está criticando o medicamento. O medicamento não é uma pessoa, um ideal. O medicamento não tem um ideal. O medicamento é científico, é comprovado. Sim, foi comprovado que tem efetividade. Que seja, ótimo que seja. E você, Arnaldo? Eu vou falar aqui, eu vou complementar o que o Edmundo falou. O que é contestável hoje é que se há efetividade total em todos os casos, né, se todo mundo pode ser tratado por igual. Mas eu não vou discutir com o médico. Se eu chegar para atendimento e o médico falar que no meu caso o recomendável é o uso, claro que eu vou usar. Eu posso discutir aqui com vocês se a gente for falar sobre teorias de comunicação, se a gente for falar sobre semiótica, que é um assunto que eu gosto muito, e o Edmundo até citou ali um dos semióticos, dos maiores, no meu ponto de vista, Roberto Eco. No meu ponto de vista, não, reconhecidamente, um dos maiores quando a gente estuda teoria da comunicação. E aí eu posso dar meu ponto de vista, argumentar sobre o que eu li do Humberto Eco, eu posso argumentar em cima do que eu estudei. Então, se o médico que estudou para aquilo, que está ali, achar que eu devo utilizar, claro que sim, que eu vou. Todo mundo quer recuperação, e se o medicamento tem, na visão do médico, alguma efetividade, certamente. Se o médico também achar que não, que no meu caso é um outro tipo de medicamento, que o meu caso é uma outra, eu não posso chegar, né? Nogueira, eu passei mal no ar um dia aqui, né, com um programa com você. Sim, foi. Eu posso chegar no hospital e falar, me dá uma dipirona, um omeprazol e um Buscopan. Eu sei que vai ser 10 minutos, vai passar a dor. Mas eu não faço isso. Eu espero que o médico vai recomendar. Vai ter médico que não vai dar as 3 doses, vai dar uma dose só de um dos medicamentos, vai achar que não é
na necessidade, eu convivo com isso desde que eu sou criança, então eu tenho, digamos, um conhecimento empírico da minha dor, né? Não estudei sobre ela, mas eu sei como controlar. Mas claro que se eu vou ao médico, eu tenho que ouvir a opinião dele. Não, senão você não iria, senão nem precisava ir ao médico, cara. Senão não precisava, eu tomava remédio em casa, né? O que é totalmente errado. A automedicação não é... O Brasil tem um hábito, e todos nós temos, não vamos aí mentir, não sejamos hipócritas, todos nós temos esse hábito, né, de ter ali uma dipirona dentro de casa, um Tilenol e qualquer coisa, a gente vai lá e toma um remédio rápido desse. Antibiótico, que agora começou a se restringir, mas o Brasil tomava antibiótico à torta e direito, o que outros países já não permitiam há muito tempo. Mas num caso como esse, num medicamento como esse, que ainda é alvo de estudos, vale, no meu ponto de vista, no caso que eu for medicado, que eu estiver sendo atendido, vale a opinião do médico. Aquele governador o governador de Goiás, Caiado, é médico. Você viu o depoimento dele sobre cloroquina? Não vi. Ele falou, vamos conversar com os especialistas. Eles é que entendem do assunto. Ele é médico. Cláudio Arnaldo, quem está ouvindo, eu acho que essa discussão toda... eu tomaria, pode tomar também, eu não ligo não. O negócio é resolver o problema, mas desde que, seguindo a linha de raciocínio de você, desculpa, Edmundo, perdão, só para concluir, seguindo a linha do médico. Estou dizendo que essa discussão toda que a gente está tendo, se o remédio deve ou não ser efetivo, não é porque a gente está levantando a questão, não sendo médico do assunto, não. É porque ontem, por exemplo, o presidente falou que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Então, rindo, debochando no dia que os brasileiros encararam mais de 1.000 mortes num dia só. Então, assim, a discussão toda do remédio nem deveria existir. Isso é a discussão médica. Isso deveria ser uma discussão entre os médicos, discussão científica. E a gente está numa discussão nacional justamente por esse tipo de atitude. Eu só queria acrescentar uma informação, e aí não é nenhuma contextualização e nem mesmo justificativa absolutamente desse número alto, até porque o número vem crescendo mesmo, é que toda terça-feira tem um número muito alto. Se você pegar o cronograma aí, a cronologia, né, dos números da Covid-19 no Brasil, toda terça dá um número mais alto. E isso ocorre em virtude de sábado e domingo não ter funcionário trabalhando, ou ter menos, enfim. Então, todos os dados de todos os municípios são repassados e também dos estados são repassados para o Ministério na segunda-feira. E o Ministério compila esses dados, né? Contabiliza esses dados e divulga na terça. O que não quer dizer, e aí eu reafirmo aqui o que eu disse, que não é justificativa para o número estar acima de 1.000, não. É porque hoje a gente pode ter, sim, nas últimas 24 horas reais, né, concretas, o número acima de 1.000. Nós estávamos próximos disso. Então, só para que as pessoas também não achem que a gente quer ficar aqui sensacionalizando nada, não. Exatamente. É um protocolo, né, de que o município notifica o estado notifica o país. Então, na terça que a gente vai ter um paralelo aí, mais ou menos, do fim de semana, né, dos números do fim de semana. Hoje também, os números de hoje ainda sofrem essa influência, essa carga de números do fim de semana. Por isso que terça e quarta têm sido os números mais altos. Mas, mesmo assim, né, é uma escala muito crescente que a gente lamenta. Tomara Deus, a gente que tem fé, né, que tem essa questão da fé também envolvida, que logo se encontre uma cura, que se possa achatar essa curva o mais rápido possível, enfim. E enquanto isso, a gente vai tomando todas as medidas de precaução, o uso de álcool gel. Ontem eu cheguei do supermercado, não dá mais para você ir para o supermercado e comprar muita coisa, porque o tempo que você perde lavando tudo, né? Quem se imaginava lavando pacote de tudo, né? Tem que lavar, se chegar no supermercado, tem que lavar a embalagem de biscoito, de arroz, feijão, né? Ninguém imaginava isso. Não, tô rindo até hoje com Clarissa contando aqui, a deputada Clarissa, contando o episódio da pizza. O marido pegou a caixa de pizza que chegou lá no delivery, jogou a caixa logo fora, ela já pegou a pizza e já colocou no forno para assar de novo, para aquecer. Enfim, isso é todo mundo, meu filho. Não está pensando que é só para os simples mortais aqui como nós, não.
Exato. Mas, Nogueira, a gente está concluindo, já são 8h58 aqui no meu relógio, e Edmundo também tem os compromissos dele. E só para a gente fechar a questão dessa lamentável morte do Gil Viana, ele vai ser sepultado daqui a pouco às 10 horas, por virtude das complicações da Covid-19. Até você falava, Nogueira, que será que não vão dizer que foi outro motivo? Pode ser outro motivo em decorrência das complicações, acontece, né? Uma enfermidade que puxa a outra. Eu não sei qual vai ser o laudo, mas como tem a confirmação do Covid-19, não vai ter velório, o deputado vai ser sepultado, uma cerimônia que deve ser restrita ali a poucos familiares, mantendo-se as medidas de precaução devido à periculosidade de grande infecção desse vírus. A gente vai concluindo o programa de hoje falando sobre isso, mais uma vez, sobre essa lamentável morte. Agradecer muito ao Edmundo pela sua participação e abrir espaço, Edmundo, para suas colocações finais. Eu que agradeço o convite. A gente, como foi falado desde o início do programa, a gente ia entrevistar a Francimara, ela teve que cancelar pela proximidade com o Gil, e agradeço o convite novamente, e deixar o recado que a gente está falando desde o início, né? Eu acho que o Gil nos deixa isso de ensinamento. Infelizmente foi um rosto conhecido que se foi, e toda a vida deve ser lamentada, mas quando a gente dá visibilidade pessoal a uma morte, sempre causa muito mais impacto, obviamente. E o que o Gil nos deixa isso de ensinamento, que a gente deve discutir as coisas com racionalidade, sem as paixões ideológicas, tanto de direita quanto de esquerda. O Gil tinha uma posição ideológica que divergia de algumas pessoas, mas nem por isso deixou de ser querido, deixou de ser bem visto. Então, que ele nos deixe isso de ensinamento, que Deus, para quem, como você falou, quem tem fé, conforte a família do Gil nesse momento, e que ele nos deixe, e acredito que tenha deixado de ensinamento, a não radicalização, a não conflito, uma discussão de ideias muito mais profunda, muito mais respeitosa. É isso que eu queria deixar de mensagem, e novamente pedir a Deus que conforte a família aí do Gil Viana. Tá bom. Muito obrigado, Edmundo. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, né? Pelas suas redações aí muito bacanas. A gente tem acompanhado aí você recentemente, né? Não te conhecia pessoalmente há muito tempo, né? Então, é de pouco tempo, mas já sou seu fã, pode dizer. Obrigado, amigo. Um grande abraço, bom dia para você. Arnaldo, bom dia também. Arnaldo, eu já sou fã dele mais antigo. Um bom dia, muito obrigado também por hoje, e amanhã, 7 horas da manhã, né, novas... Amanhã às 7, Nogueira, eu vou hoje, durante toda a semana a gente vai antecipando entrevistado. Hoje eu não tenho entrevistado para antecipar, porque eu preciso ver essa questão de agenda mesmo aí do pessoal, ver como vai ficar a situação da Francimara, mas durante o dia eu e você a gente vai fechar o entrevistado e divulgando daqui a pouquinho também no site da Folha da Manhã. Ok. Te agradeço mais uma vez e desejo um bom dia a todos vocês. Obrigado aí. Igualmente, bom dia para todos os ouvintes. Ok. São 9 horas, 1 minuto. Fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição. Amanhã às 7 horas da manhã tem mais. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Fique sempre conosco e continue aqui na Folha FM, porque vem aí a melhor seleção musical do rádio em toda a região, e o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, que aliás funcionando pelo telefone 27266000, e também da Clínica Proteus. O Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã.